tarde, bem-vindos a este live chat. Hoje vamos falar de saúde oral. Para isso contamos com a participação de Pedro Ferreira, farmacêutico, que vai tirar todas as dúvidas a quem colocar perguntas aqui e agora em direto. Basta para isso que nos enviem as vossas questões através desta plataforma. As que não forem respondidas neste live chat terão resposta mais tarde por e-mail. Olá, boa tarde, bem-vindo. Vamos então falar de saúde oral. Este é um tema muito importante para a saúde e bem-estar, mas as pessoas relegam um pouco para segundo plano, não é? É verdade. Boa tarde, Sónia. Boa tarde a todos. Efetivamente assim é. Uma boa saúde oral é muitas vezes um dos pilares fundamentais da prevenção em saúde e da presença de bem-estar. E efetivamente tem duas questões fundamentais. Uma é uma correta higiene oral e a outra é uma alimentação cuidada e equilibrada. Em termos de higiene oral, porque é que é importante que tenhamos uma higiene oral adequada? Porque, efetivamente, ela tem um caráter preventivo muito grande, nomeadamente questões como as cáries, os problemas das gengivas e, inclusivamente, temos que ter atenção que, muitas vezes, uma incorreta higiene oral faz com que a boca seja porta de entrada para micro-organismos que podem depois causar problemas mais graves, enfim, mais raros, mas mais graves, como, inclusivamente, algumas doenças cardiovasculares. Exato. Portanto, a higiene é muito importante e ela não passa só pela escovagem dos dentes, não é? É bem mais ampla. É, a parte da escovagem sendo essencial, uma escovagem correta e adequada, pode e deve ser complementada com a utilização do fio dentário ou da fita dentária ou eventualmente do escovilhão, mas também pode passar e deve pela utilização dos elixires. Exato. Bom, vamos então começar aqui a colocar as perguntas das pessoas que já estão a chegar. A primeira da Cláudia pergunta: que cuidados devo ter para prevenir uma cárie dentária? Como disse, uma correta higiene oral é a melhor prevenção que podemos ter para uma cárie dentária. Ou seja, o facto de nós escovarmos de forma adequada os dentes, tendo em particular atenção o sulco entre a gengiva e o dente, mas também os espaços interdentários, a língua, o próprio céu da boca, são fundamentais. Depois, terem atenção à forma como ingerimos e a quantidade de açúcar que ingerimos. Sabe-se hoje em dia que mais importante até do que a quantidade diária ingerida de açúcar é o número de vezes que ingerimos o açúcar e a forma como procedemos a seguir à ingestão de um alimento com açúcar ou de um doce. Devemos escovar os dentes sempre a seguir a comer doces e evitar o consumo de doces antes de dormir, isto porque, como há menor produção de saliva, também há menor efeito protetor da saliva sobre os dentes. Uma questão que está aqui também a chegar, que tem a ver com a parte da higiene, é da Carolina, que pergunta: é verdade que não se deve usar elixir todos os dias? É um mito ou não? É um mito, é um complemento da higiene oral, porque acaba por conseguir fazer uma limpeza no espaço onde a limpeza mecânica pode não chegar. Agora, depende do tipo de elixir. Dou como exemplo um elixir que contenha clorohexidina, que é extremamente útil e é fundamental em algumas situações, mas se for usado indiscriminadamente e em concentrações de clorohexidina alta, pode surgir como consequência dessa utilização um escurecimento do esmalte dentário, um amarelecimento do esmalte dentário. Portanto, cada caso é um caso. E aqui impera o bom senso. Eu diria que o melhor é sempre recorrer ao profissional de saúde e perceber qual é o elixir mais adequado à situação em concreto. Exatamente. Continuando na parte de higiene, é aconselhável palitar os dentes? Pergunta a Beatriz. Hoje em dia é um pouco polémico, não é? Vamos ver, eu acho que a utilização de palitos pode infligir danos pela parte mecânica que lhe está associada, nomeadamente nas gengivas. Sempre que possível e sempre que tenhamos fio ou fita dentária à mão, devemos utilizá-lo para a limpeza dos espaços interdentários. Eu guardaria, digamos, o palitar dos dentes como solução absolutamente de recurso quando não temos mais nada à mão, mas como hábito instituído de higiene oral corrente, eu desaconselharia. Desaconselho, ok. A Anabela está a colocar a questão: os meus dentes são muito amarelos. Isso significa que a minha higiene oral não é a mais adequada? Pode não ter a ver com isso. Cada pessoa tem uma coloração dentária que lhe é específica e característica. Mais uma vez, obviamente falando com o profissional de saúde, pode perceber qual é a situação em concreto, mas à partida não tem a ver, nem tem uma proporção direta com a qualidade da higiene oral. Na maior parte das vezes tem a ver com hábitos tabágicos, por exemplo, ou com a própria coloração de base dos dentes da pessoa. E já agora, de quanto em quanto tempo é que se deve trocar a escova de dentes? Porque as pessoas também ficam um pouco com essa dúvida. Como sempre impera o bom senso, se a escova de dentes se deteriorar antes, poderá ter que se fazer a troca passado 1 mês, 2 meses, mas idealmente os 3 a 4 meses são o tempo ideal para a troca da escova de dentes. Exato. Portanto, a Cláudia está a perguntar aqui se um dente desvitalizado dói.
provavelmente não está bem digitalizado, não é? Provavelmente. Um dente desvitalizado não deve doer, porque a inervação, digamos, a sensibilidade nesse dente, teoricamente desaparece. Pois. Agora temos aqui uma questão que pode dar pano para mangas, que é do Paulo, que pergunta que sintomas indiciam que estou com uma doença oral. Isto pode ser muita coisa, não é? Pode ser muita coisa. Pode ser desde uma inflamação até uma dor, mas à partida o primeiro sintoma é sempre de dor ou de desconforto. Havendo dor, desconforto ou sangramento, é sempre uma situação que deve ser avaliada junto de um profissional de saúde. São os primeiros sinais. Exatamente. E qual é a diferença entre as escovas de dentes que nós podemos comprar? Existe a macia, existe a forte, qual é a mais indicada? Como é que eu sei escolher uma escova de dentes indicada para mim? As escovas de dentes mais indicadas para a higiene oral comum são as macias ou as médias. As escovas duras, por norma, são utilizadas em limpezas de próteses. Depois há situações que requerem escovas de dentes ultra softs ou ultra macias, como sejam os casos no pós-cirurgia, é um caso muito particular, ou no caso de utilização de próteses dentárias, onde também é preconizada a utilização de uma escova macia. De qualquer dos modos, escolhendo uma escova ou macia ou uma escova média, depois tendo em atenção também o tipo de filamento que se pretende. Por exemplo, existem diversos tipos de filamento, naturais, artificiais, nylon, cerdas, etc., mas eu diria que, à partida, como regra, digamos assim, de escolha, utilizaria filamentos arredondados de nylon. Porquê? Porque o nylon seca mais rapidamente do que outras fibras. Portanto, à partida, seria essa a escolha, macia ou média, depende um bocadinho do gosto individual. E já agora, como é que podemos conservar uma escova de dentes durante tanto tempo sem que as micróbios e as bactérias lá adiram? O essencial é a secagem da escova. Portanto, após a lavagem dos dentes, fazer uma boa higienização da própria escova, secando tanto quanto possível em seguida, e se tivermos estes cuidados básicos, a escova dura os 3 a 4 meses normais. E falou que poderíamos optar, não é, por vários tipos de escova. E em relação à escova elétrica? A escova elétrica é útil, por exemplo, em situações em que a pessoa não consegue ou tem uma manifesta incapacidade em fazer uma escovagem mecânica normal. E a escovagem bem efetuada deve durar no mínimo 2 minutos, começar pela parte posterior da boca, em movimentos circulares, e não deve exercer demasiada pressão sobre os dentes e sobre as gengivas. Idealmente um ângulo de cerca de 45 graus em relação à gengiva, tendo muita atenção ao espaço entre o dente, ao sulco entre o dente e a gengiva. A escova elétrica, como disse, é uma boa opção, enfim, é uma opção tão válida como a escovagem manual, mas é particularmente útil nas situações em que, por uma situação ou por outra, a escovagem manual possa não ser tão eficaz. Exatamente. Temos agora aqui uma questão da Maria João, que diz: sou fumadora, como posso minimizar os danos que já provoquei à minha boca e dentes, e que são os seguintes? Tenho o esmalte dos dentes com manchas e espaço entre os dentes e a gengiva apresenta uma cor castanha escura. Vamos ver, o melhor conselho que se pode dar a um fumador para reverter as situações originadas pelo fumo é tentar deixar de fumar. Exato. Não sendo possível, é obviamente aconselhável recorrer a um profissional de saúde e avaliar a situação em particular. Eu diria, por aquilo que foi descrito, que eventualmente pode haver retração gengival, e nestes casos é de todo aconselhável que seja visto por um profissional de saúde. Reverter tem muito a ver com, primeiro, cessar os hábitos tabágicos e depois, para além da higiene oral normal, ser acompanhada por um profissional de saúde, porque isso já requer uma intervenção um bocadinho mais além da higiene propriamente dita. Exatamente. A Isabel está aqui a perguntar: a partir de que idade deve um bebê ir ao dentista? Ir ao dentista tão cedo quanto possível. Iniciar a higiene oral praticamente desde o nascimento. Por exemplo, antes de surgirem os primeiros dentes, a mãe ou o pai terem o hábito de, com uma compressa molhada em água, massajar ou passar essa compressa pelas gengivas, parece-me um hábito salutar de início de higiene oral. Porque não podemos esquecer que a higiene oral implica induzir um comportamento. Quanto mais cedo começarmos, mais hipóteses temos da criança interiorizar esse comportamento e adaptá-lo no futuro. A utilização da escova, enfim, idealmente a partir dos 6 meses, tão pequena quanto possível, e muitas vezes as perguntas que são feitas é qual é, uma das perguntas que é muito recorrente é qual é a quantidade ideal de pasta dentífrica. Como regra, uma ervilha. É o tamanho da unha do dedo mindinho do bebê. É o suficiente, pasta dentífrica suficiente para proceder à higiene oral eficaz. Depois acompanhar a própria escovagem. É muito importante que haja um ensinamento
adequado da escovagem propriamente dita, ter cuidado à questão, sobretudo as crianças menores que 6 anos, porque podem engolir a pasta de dentes, e tão cedo quanto possível, por volta dos 5, 6 anos, poder introduzir a questão do elixir no final da escovagem, também é muito importante. Ok. O Rui vai um pouco atrás, está aqui a perguntar, a preocupação com a dentição do bebê deve começar durante a gravidez? Ou seja, voltamos um bocadinho atrás, não é? Temos que confiar que a natureza faz as coisas bem. Eventualmente pode haver necessidade de suplementação, mas isso é sempre tratado caso a caso. Eu diria que na maior parte dos casos a suplementação que é preconizada à mãe grávida é suficiente para assegurar uma dentição saudável. O cuidado com os dentes começa após o nascimento. Exato. Portanto, esta questão dos bebés está a suscitar aqui algumas questões neste live chat. A Susana pergunta, em relação aos bebés, quando se deve iniciar a escovagem? Já estava, de certa forma, a responder, não é? Sim, mas de qualquer das formas podemos sempre sublinhar esta questão que comportamento gera comportamento. E, portanto, quanto mais cedo e numa atmosfera tão tranquila quanto possível nós possamos ensinar as crianças da importância da escovagem e de uma escovagem correta, melhor para que no futuro elas possam ser donas da sua própria saúde oral. E mais tarde, quando eles forem crianças, nos seus 5, 6 anos, eles começam a lavar também nos infantários. Quando é que elas podem começar a lavar sozinhas para que nós tenhamos confiança de que a higiene é bem feita? A partir dos 5, 6 anos, idealmente a autonomia completa deve ser atingida entre os 6 a 8 anos. Ou seja, até lá nós podemos e devemos assegurar-nos de que eles estão a fazer as coisas bem e precaver qualquer tipo de acidente, mas idealmente devem estar autónomos antes de iniciar a escola primária. Exato.